Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui no domingo à tarde e a gente não podia deixar passar despercebida essa data, né? Daqui a algumas horas, ao pôr do sol de hoje, dia 27 de setembro, vai começar, principalmente quem acompanha a religião judaica, algumas igrejas cristãs também, elas celebram essa data. E para nós cristãos como um todo que acreditam nas escrituras, essa data era um apontamento para que haveria de vir, né, em Cristo Jesus, na realidade que Cristo nos traria, que é justamente o dia do perdão, ou a expiação dos pecados, que é o Yom Kippur. E eu trazer uma reflexão hoje para a gente meditar a respeito desse dia, que fala justamente o dia em que o sumo sacerdote ia, uma vez por ano, diante de Deus, diante da Arca da Aliança no Santo dos Santos, pedir para Deus ter misericórdia do povo e perdoar os pecados que tinham acontecido ao longo do ano que se sucedeu, e que era um apontamento e que era uma sombra do que Cristo traria para a gente, tanto na Páscoa, tanto na cruz e na sua obra consumada. E tanto que a Bíblia diz que Cristo não é o nosso sumo sacerdote, é o nosso grande sumo sacerdote, e que ele fez a obra e que ele consumou a obra de uma vez por todas, ele adentrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. E nós podemos confiar fielmente nessa palavra, nós podemos nos apossar fielmente nessa palavra, que ele, como nosso representante, por quê? Porque o sumo sacerdote ou sacerdote, ele é diferente do profeta. Porque a Bíblia não deixou claro, apesar de ser, né? Mas porque a Bíblia não deixou claro que Jesus é o nosso profeta, ou Jesus era o nosso grande profeta, mas ela quis deixar claro que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Porque o profeta, ele era, vamos supor que eu seja o profeta, Deus está atrás de mim e o povo está na minha frente. Eu sou a voz de Deus, eu estou de frente aqui, de costa para Deus, Deus fala para mim e eu comunico como instrumento, falo através do povo. Mas Jesus, como nosso sumo sacerdote, é como se ele estivesse de frente para Deus e ele intercedesse do povo para Deus. É como se eu tivesse virado de costa aqui, o povo falava, trazia as suas súplicas, trazia o seu arrependimento, trazia as suas confissões, e eu intercedia através para Deus, mediante as confissões, as súplicas do povo. Então é por isso que a Bíblia deixa claro, deixa a gente convicto, principalmente no livro de Hebreus, a partir do capítulo 10, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Graças a Deus por isso. E o dia do perdão, é engraçado que a palavra expiação, que é a expiação dos pecados, o significado dessa palavra é o encobrimento dos pecados. É por isso que quando os sacerdotes levíticos traziam essa oferta, eles apenas encobriam, porque o sangue de novilhos, de cabritos, de touros, de pombas, de bodes, eles somente encobriam os pecados. Eles estavam encobertos, esperando a verdadeira redenção, esperando o Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo definitivamente. Não mais encobriria, mas definitivamente. A Bíblia diz que Deus não se permite mais lembrar dos nossos pecados, ou seja, ele não somente encobriu. Agora, depois de Cristo, ele totalmente retirou e esqueceu, não nos imputa mais os pecados. É essa a bênção, é essa a amplitude, é essa a magnitude do que Cristo fez. Não somente ele expiava, porque expiar é cobrir com um véu. Mas mesmo a gente encobrindo um objeto, o objeto ainda está lá embaixo.
Mas quando Cristo veio com a sua obra definitiva, com seu alcance definitivo, com sua obra perfeita, fidedigna, imaculada, algo que os sangues de animais não poderiam fazer, mas somente o sangue do Filho poderia fazer. Ele não somente encobriu, não foi algo temporal, não foi algo passageiro. Tanto que o Yom Kippur, para os judeus, principalmente daquela época, até hoje inclusive, eles estão no ano 5.000 e pouco, 870, se não me engano, ou 781, se não me engano. Eles tinham que ser realizados todo ano. Na verdade, tinha sacrifícios diários, tinha sacrifícios semanais, tinha sacrifícios mensais, mas tudo culminava para o dia de hoje, que era o dia do Yom Kippur, em que realmente os pecados que porventura o povo poderia ter esquecido, ou aqueles pecados involuntários que às vezes a gente comete e a gente não percebe, a gente não consegue lembrar, eles eram definitivamente ali aspergidos naquele dia, através da representante, do sumo sacerdote que representava o povo. E como eu já disse em outras palavras, em outras mensagens, nós somos tratados por Deus mediante o nosso representante. Não somente pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Deus não liga para isso. Deus nos trata mediante o nosso representante, que hoje é Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos um com Cristo e que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, naquela época, todo ano tinha que acontecer esse ritual, esse sacrifício. Mas sabe o que é engraçado? O que a gente imagina que poderia acontecer lá no Santo dos Santos? Que o sumo sacerdote, como os nossos representantes, porque ele ia, sacrificava pela vida dele, aí Deus aceitava. Se ele fosse tudo certo, se ele cumprisse todos os rituais, se ele fosse uma pessoa honesta, se ele fosse uma pessoa com princípios, com valores, diante de Deus, diante do povo, Deus recebia a sua oferta. E depois ele tinha que sacrificar em prol dos pecados do povo. E o que a gente imagina? Que como ele era o nosso representante, ele ia lá no Santo dos Santos interceder por nós. Então ele chegaria: olha, os pecados do fulano, Senhor, perdoa ele pelo que ele faz. Tá vendo o Beltrano, ele adulterou, Senhor, mas perdoa. Tá vendo o outro rapaz que aconteceu, ele é corrupto, ele enganou, tal, ele fez isso. A gente imagina que ele poderia fazer isso como nosso representante, né? Se ele está pedindo perdão em prol dos nossos pecados, a gente imagina que o sumo sacerdote fazia isso. Mas se a gente for estudar a fundo a história, a gente vê que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele não falava uma só palavra, pelo menos segundo os meus estudos. O que isso demonstra pra gente? Que diante de Deus a gente não precisa falar nada. Deus não quer ver as nossas desculpas. Deus não quer ver os nossos argumentos. Ele quer ver o sangue. Ele quer ver em quem nós confiamos como nosso representante. Então o sumo sacerdote entrava e ele não falava nada. Sabe o que ele fazia? Depois de imolado a oferta, o sacrifício, ele fazia um tipo de oferta alçada. Ele chegava diante da Arca da Aliança, pegava a mão, aspergia de sangue e fazia 6 vezes na frente da Arca da Aliança. 1, 2, 3, 6 vezes. E depois que ele fazia 6 vezes, ele pegava mais uma e fazia uma vez em cima da Arca da Aliança, sem falar uma só palavra. O que ele está dizendo? Que o sangue fala mais do que qualquer tipo de argumento que a gente pode fazer. Qualquer tipo de palavras que eu possa me apresentar diante de Deus para tentar convencer a Deus, para tentar tocar o coração de Deus para que Ele me perdoe, para tentar amolecer o coração de Deus, é em vão, porque Ele sonda e conhece o desejo do nosso coração. Mas o sangue fala. Assim como o livro de Hebreus, quando está falando sobre os heróis da fé, ele fala que o sangue de Abel
ele fala até hoje: imagine o sangue do filho que estava sendo representado ali na morte daqueles animais, que eram animais sem defeito, que apontavam para o Messias, que morreria sem pecado, sem defeito por nós. Então ele aspergia 6 vezes na frente da arca. E a arca da aliança representa nós. Como assim, Vitor? A arca da aliança representa nós? A arca da aliança não representa Cristo? Não representa a divindade de Deus, a presença de Deus? Calma, que eu já vou chegar lá. A arca da aliança representa nós, porque a arca da aliança ela era feita de madeira. E madeira, na Bíblia, ela sempre fala de coisas perecíveis, de coisas limitadas, de coisas representando, podemos dizer, o ser humano. Só que a arca da aliança ela era feita de madeira, mas ela era revestida de ouro. Tanto que dentro da arca da aliança existiam 3 coisas que foi dada por Deus para o homem, que tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão que floresceu, foi dada para Moisés e foi dada para Arão, e tinha o maná que foi dada para o povo. Então ela estava representando a gente ali, as coisas que Deus dava para a gente. A arca da aliança em si representava cada um de nós. Só que eu falei que o sumo sacerdote ele aspergia 6 vezes, na frente da arca da aliança, que purificando tanto a ele, purificando tanto a ele quanto a nós, que eram representados ali pela madeira que foi revestida de ouro, mas continua sendo de madeira. Só que a gente esquece que na arca da aliança existia o propiciatório. E o que era o propiciatório? Era a tampa da arca, em que ela não era feita de madeira, era feita de ouro maciço. E isso representa a divindade, isso representa a justiça de Deus, isso representa a Cristo, que nos trouxe justiça. Romanos capítulo 5 diz que por causa da transgressão de um homem, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Mas por causa da obediência do último Adão, Cristo, a justiça entrou. E os 2, vocês lembram? Não sei se vocês já viram uma foto da Arca da Aliança, mas existia 2 querubins. E ali estava representando o quê? A perfeição. Estava representando o quê? A soberania de Deus. Os 2 querubins ali. Só que os 2 querubins, o sumo sacerdote, depois de ter jogado fazia as 6 aspersões na frente da arca, ele fazia a 7ª aspersão, só que não na frente da arca, ele fazia a 7ª aspersão em cima, no propiciatório, que representa a justiça de Deus, que hoje somos nós, em Cristo Jesus. Um dos meus versos favoritos é 2 Coríntios 5:21, que diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nele, ou através dele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando os 2 querubins olham, que representa a soberania de Deus, o poder de Deus, quando eles olham, eles não veem a arca da aliança, eles não veem a madeira, mas eles veem o que? O propiciatório e o sangue em cima. Os 2 querubins que apresentam a visão de Deus para o homem, para o mundo, quando eles olham, quando Deus olha, ele não vê a gente, eles não vê a madeira, eles vê o sangue. Porque os 2 querubins estão olhando para baixo, estão olhando para a tampa, que é o propiciatório, e o propiciatório é 100% feito de ouro maciço, que é a justiça de Deus em Cristo. Então, quando a gente se apresenta diante de Deus hoje, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que a gente pode se apresentar diante de Deus de forma ousada, não somente mais uma vez por ano, mas todas as vezes que a gente for diante de Deus, a gente pode se apresentar diante dele. Um dos meus salmos favoritos, que é o Salmo 34, verso 4, diz: aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais demonstrarão decepção. Então, se a gente olha para alguém e o que reflete, o que traz para a gente estar radiante de alegria, é porque essa pessoa que a gente está olhando não está irada com a gente, não está nos julgando, não está nos condenando, não está com uma vara, não está com um cajado na espreita de nos punir.
de nos condenar. Mas se nós olhamos para alguém, essa pessoa, e o que traz para a gente é estar com o rosto radiante de alegria, é porque essa pessoa está satisfeita em algo que... Essa pessoa se satisfez em alguma coisa. E em que Deus se satisfez não é na nossa obra. E em que Deus se satisfez não é o que a gente faz hoje, não é no nosso processo de santificação, mas o que Deus se satisfez foi o que aconteceu há 2000 anos atrás, quando seu Filho unigênito, aquele que não tinha erro nenhum, que se esvaziou, que era o mesmo com Deus e sempre esteve com Deus, e tudo foi feito por meio dele. E que a Bíblia diz que nele todas as coisas subsistem, todas as coisas só existem por causa dele. Ele se esvaziou, entrou no ventre de uma mulher virgem e habitou entre nós, e se sacrificou por nós, e derramou seu sangue para perdão de todos os nossos pecados, todos, presentes, passados e futuros. É nisso que Deus satisfaz. Então, quando os querubins, que representam a visão de Deus para o mundo, que representam a visão de Deus da nossa nova realidade em Cristo Jesus, agora, quando Deus olha para a gente, ele vê o primeiro sangue. Depois que ele vê o sangue, ele vê o quê? O propiciatório, a justiça. Depois que ele vê a justiça, ele poderia ver a gente, mas não. Agora nós não somos mais madeira, nós estamos revestidos da justiça de Deus em Cristo Jesus. E hoje a gente pode se apresentar diante dele com ousadia, com alegria, com um senso de agradecimento, com um senso de gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo Yom Kippur eterno, pelo Yom Kippur não mais temporal, mas o Yom Kippur que transcende, o Yom Kippur que foge da nossa visão, do nosso entendimento. Nós só temos que agradecer, Senhor. Porque hoje, quando Deus olha para a gente, Ele vê o sangue que está aspergido em cima do propiciatório. Ele vê o sangue que foi derramado pelo Senhor. E nós fomos perdoados de uma vez por todas, Senhor. Para que eu não precise me prolongar muito mais, a gente vai ler só um texto aqui que eu separei, que fala um pouco dessa realidade, que fala um pouco desse reposicionamento. Porque lá em Colossenses realmente diz que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, onde nós estamos agora, na nossa realidade, diante de Deus por causa de Cristo? Nós fomos libertos do império das trevas e nós fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. É no reino da sua maravilhosa luz que nós estamos hoje por causa de Cristo Jesus e não por mérito meu. Porque o sumo sacerdote, que era o nosso representante, que poderia falar alguma coisa de arrependimento, de remorso, de culpa, Senhor, perdoa tal pessoa pelo que ele fez. Não, ele chegava lá e não falava nada, ele só mostrava o sangue. E o sangue é o que Deus precisa para nos perdoar, para que ele possa, como diz o Salmo, olhar para a gente e o nosso rosto pode resplandecer a alegria. E quando a gente vai entendendo a dimensão desse amor, dessa graça e dessa misericórdia, a gente não quer mais cometer os mesmos erros. A gente não anda mais nos mesmos caminhos. Mas não por obrigação. Mas não porque, agora eu entendi que eu fui perdoado, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não. É por algo que sai daqui. Por essa realidade. Por esse perdão que eu não merecia. Por ser diante de Deus alguém que Ele olha e me acha justo. É isso que me faz ser parecido com Jesus, me querer ser mais parecido com Jesus. Não para alcançar algum mérito diante dele, mas por um senso de gratidão que transborda dentro de mim. Porque como Jesus diz que Ele era a fonte de água da vida que jorra para a vida eterna, Ele também fala que do nosso interior, depois quando a gente bebe dessa água, fluirão rios de águas vivas. E quando esse rio de águas vivas floresce dentro da gente, a gente só quer olhar para ele, a gente só quer se tornar parecido com ele. Então, eu vou ler aqui um texto que eu já tinha separado, em Jeremias 31, a partir do verso 31. O título fala assim mesmo: firmada nova aliança com Israel. Quem é o novo Israel hoje? Não é somente o povo judeu, mas é todo aquele que o receberam,
que pode ser chamado e tem o direito de ser chamados filhos de Deus, como diz João capítulo 1. Então, Jeremias 31 diz assim mesmo: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe exprimirei as minhas leis, também no coração lhas escreverei, e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos nós podemos nos apresentar agora, não somente a família de Levi, porque antes existia seletismo, existia exclusivismo. Somente aqueles que eram consagrados, somente aqueles que tinham o privilégio de nascer na família de Levi podiam se apresentar. E no Santo dos Santos, principalmente, somente o sumo sacerdote. Mas graças ao nosso grande sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque, todos nós temos o privilégio de conhecer, se a gente se dispor, se a gente permitir, porque o desejo dele é esse. Então, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Aqui está a chave de tudo. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais. Como eu disse no começo, quando era obra feita pelo homem, pelo sacerdócio levítico, elas tinham que acontecer ano após ano, porque era algo que ainda haveria de vir. Assim como ocorreu os 2 Pentecostes. Vocês lembram quando no dia de Pentecoste Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos, e Moisés viu o povo adorando o bezerro de ouro, e Moisés quebrou a tábua dos 10 mandamentos. Ali aconteceu o primeiro Pentecoste, mas ali o primeiro Pentecoste era um apontamento, era uma sombra do segundo Pentecoste, e o segundo Pentecoste só veio depois de Cristo também, em Atos capítulo 2, com a verdadeira descida do Espírito Santo, onde as pessoas começaram a falar novas línguas, e depois da pregação de Pedro, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então assim também, o Yom Kippur, o sacrifício, o dia da expiação naquela época era um apontamento para o que Jesus faria depois, na nossa época, 2.000 anos atrás. E como naquela época era algo que Deus encobria dos seus olhos para não imputar no povo, mas o pecado ainda existia, porque o sangue de animais não era totalmente genuíno para perdoar definitivamente todos os pecados. Mas agora não, o sangue do Filho é. Vocês possam ficar com essa palavra, entender o verdadeiro significado e abrangência do Yom Kippur. Aleluia.